Como diz um irmão que congrega lá comigo, ele disse assim, que certa vez ele foi numa igreja e chegando lá, quem estava na frente recebeu uma oportunidade e ministrou lá a saudação, pastor. Ele disse assim, para quem é da casa, graça, amor e paz, paz de Deus, paz seja convosco, paz do Senhor, paz de Jesus Cristo, enfim, a paz é com todos, a paz do Senhor esteja com todos, ou a paz de Jesus, amém? Aleluia! O irmão falou que eu tenho aqui até meia-noite para pregar, e eu fico feliz de ter tanto tempo assim. Estou brincando. Glória a Deus. Ixi, tem muito tempo, muito tempo. Mas eu estou muito feliz, honrado, pastor, mais uma vez, de ter o privilégio de ministrar aqui na igreja, a qual a pastora Tereza, para quem não sabe, é a irmã da minha esposa, pastor João Cunhado, quem está no som, meus sobrinhos, para quem não conhece, a gente fica muito feliz, a alegria é imensa de estar aqui, e também de receber uma responsabilidade. Olha que tema lindo, fala comigo, homens escolhidos, de novo, homens escolhidos. Olha para o teu irmão do teu lado aí, o homem que está do teu lado, e fala assim, você é um homem escolhido. Quando você olhar, quando nós olharmos, lógico que a mulher que está do lado do homem fala para o homem, né? Lógico, vice-versa, não vai falar. Amém. Mas você, homem, é um homem escolhido, amém? Diga glória a Deus. Para entrar nesse tema tão maravilhoso, eu quero dar uma estatística aqui, rapidinho. Você sabia que a mulher, ela tem 36%, olha bem, 36%, de conseguir trazer a sua família para Jesus? Se você sabia disso? Você sabia que o homem, ele tem 96% de chance, quando ele se converte, de trazer toda a sua família para Jesus? Olha a importância, meu irmão, do seu ministério. Ou olha a importância de você ser um escolhido de Deus. Olha quanto Deus, quanto o Senhor, Ele te valoriza. Olha o quanto você é importante, o quanto você é especial para Deus. Já eu vou entrar alguns dados aqui que eu estudei, viu, pastor? Pastor João me deu uma responsabilidade aqui, um abacaxi enorme, e eu fui estudar aqui para ministrar nesta noite. E já abra a sua Bíblia aí, aliás, ali está menor, mas abra a sua Bíblia em João 15, versículo 16, daquela mesma versão, está na minha versão aqui também, e eu vou ler aqui na minha versão, e diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi, e os designei, para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Diga glória a Deus. Deixa eu virar de lado aqui que a letra fica melhor. Vou ler de novo. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Irmãos, eu quero fazer uma correlação aqui com outro texto, para falar desses discípulos, porque Jesus está falando aqui com quem? Com os homens que Ele escolheram. Ele está falando com quem aqui? Com os seus discípulos. Então eu quero fazer uma correlação aqui, lá em Mateus capítulo 10,
versículo 2 a 4, e fala dos nomes dos 12 apóstolos. São esses o nome dos 12 apóstolos: Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, filho de Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, ou Lebeu, apelidado também de Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Esses discípulos eram discípulos de Jesus, o que recebeu a instrução e que segue os conselhos, imita os seus exemplos. Já vai recebendo no seu coração aí, porque aqueles discípulos de Jesus, a Bíblia diz que a palavra discípulo significa alguém que está sendo ensinado, alguém que está sendo treinado, significa alguém que é um aluno ainda. Ele está começando a aprender algo que não conhece. Por isso que a palavra de Deus diz que eles receberam instrução de Jesus. Eles deviam agora seguir os seus conselhos e também os seus exemplos. Agora eu quero entrar aqui em um outro mérito dessa palavra, desse tema tão especial. É sobre os dias de hoje. Somos homens de hoje. Presta atenção. Eu coloquei aqui algo assim: vivemos num mundo hoje em que as informações são instantâneas, através da TV, através das redes sociais, e cada pessoa nas redes sociais tem um perfil. Agora, o que é um perfil? O que é um perfil? Sabe o que significa perfil? Perfil são os conjuntos dos traços do rosto de uma pessoa vista de lado. Então, se eu estou de lado, você está vendo o meu perfil, os meus traços. Também a palavra perfil significa, são informações, guarda isso, meu irmão, guarda isso. São informações que identifica o usuário, ou seja, o nome, a profissão, a atividade, trabalho, são qualidades que tornam alguém apto para o trabalho. Isso é o perfil de uma pessoa. Então hoje, isso que eu acabei de escrever no meu esboço aqui, de trazer para nós aqui, tem muito a ver comigo e com você. Hoje Deus vai tratar com os nossos traços. Presta atenção, homem. Você é homem de Deus. Deus vai tratar com meus traços. Nós vamos se identificar nesta noite, porque a época dos discípulos passaram há mais de 2000 anos atrás. Agora chegou a nossa época. Agora chegou o nosso tempo. Agora é o tempo dos homens de hoje. Agora é o seu tempo, meu irmão. Diga glória a Deus. Agora é o seu tempo. Agora por quê? Entenda por quê que os nossos traços, as nossas informações, estar apto é importante para o reino de Deus. Eu vou trazer algo aqui que eu vi há muito tempo atrás. O pastor João ouviu, os pastores que estão aqui já ouviu, e eu acredito que não é uma máxima não. Eu já ouvi pessoas dizer assim que Deus não chama os escolhidos, mas capacita aquele que Ele escolhe. Eu posso dizer que não é uma máxima. Nós vamos ver que Deus, quando Ele escolhe seus discípulos, Ele viu os traços daqueles homens. Ele observou o traço daqueles homens. Ele viu a capacidade daqueles homens. Então, irmãos, antes de entrar lá no texto aqui, coloque para mim aqui também, em Mateus 4, 17 ao 22, pastor João até leu um texto lá. De acordo com Mateus 4, 17 a 22, vou destacar aqui 4 discípulos só. Eu vou usar 4 discípulos dos 12, para não ficar muita coisa. Eu vou usar 4 discípulos aqui, porque lá nesse livro de Mateus, capítulo, versículo 17, tá?
Mateus 4,17. Isso. Olha o que diz esse texto aqui. Eu vou ler nessa literatura aqui. Onde estava Jesus nessa ocasião? Jesus estava iniciando o seu ministério. Jesus estava começando a iniciar o seu ministério. E começando a iniciar o seu ministério, Jesus precisava de homens para fazer parte do seu, vamos dizer assim, da sua equipe. Eu vou chamar de equipe, tá bom? E diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia! E Jesus andando junto ao mar da Galileia. Aleluia! A Bíblia diz, eu gosto disso aqui, gente. Eu gosto dessa palavra aqui. Viu dois irmãos, chamado Simão e o outro chamado Pedro. E ele viu também Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Continua, filho. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Diga glória a Deus. Próximo versículo. Deixa eu ver se é o próximo. Coloca o próximo para nós. Quem está aí na mídia aí, no som. Esqueceu. Terminou? Então eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Olha que coisa interessante, gente. Bom, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Digam glória a Deus. Irmãos, dia 14 agora, fiz 36 anos de casado, pastor. Fizemos 36 anos de casado. 36 anos de casado, com mais 2 anos de namoro, 2 anos e meio de namoro, quase 40 anos com a minha esposa. Só que nós se convertemos, tanto eu como o pastor João, se convertemos em meados dos anos 91, acho que é 90, 89, né, pastor? 87, olha quantos anos, 87. Naquele mesmo ano, eu me lembro que foi no dia 18 de setembro de 87, eu aceitei Jesus. Pastor João aceitou Jesus, pastora Teresa aceitou Jesus, minha esposa aceitou Jesus. E no dia 12 daquele mesmo ano, nós descemos as águas, fomos batizados, tudo junto. Só que o mais surpreendente é que mesmo sem ter conhecimento, nós já começamos a abraçar a obra do Pai, e começamos a fazer culto nos lares, e fomos para as favelas, e fomos para as ruas, fomos evangelizar nas praças. Quantas vezes eu e o pastor João, ele com a guitarra dele, e eu com o meu contrabaixo velhinho, na praça ali em Jordanésia, louvamos o Senhor, pregávamos em praça, em feira, em tudo quanto é lugar, não tinha tempo ruim, chuva, calor, verão, chovendo canivete, pedra, granizo, nós estávamos lá, pregando a palavra de Deus, sendo ameaçado, andando em lugar perigoso. Certa vez nós fomos pregar numa casa, e o dono da casa nos recebeu com uma peixeira aqui no braço, né, pastor, debaixo do braço, e nós fomos pregar lá, ele abriu a camisa e diz: aqui ninguém vai pregar hoje não. Lembra disso? Aqui ninguém vai pregar hoje. Enfrentando desafios, dificuldade, e chegamos até o dia de hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas almas já ganhamos para Jesus? Quantas almas já pregamos? Mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Temos que ganhar mais almas. Ganhamos almas. Formamos, o pastor já formou pastores. Eu também. Já treinamos pastores, já músicos, já fizemos grandes obras. Pastores aqui também, pastor Paulinho, meu Deus do céu. Quantas coisas já fizemos. Mas ainda a obra continua. O reino de Deus precisa ser cheio. Precisamos alcançar nossa casa, nossa família.
Você precisa alcançar o seu filho, sua esposa, seu tio, seu pai. Hoje eu tenho um neto. Eu olho para o meu neto, pastor João tem neto. Eu oro pelos meus filhos e oro pelo meu neto. Diz: Senhor, salva meu neto, abençoa meu neto, enche ele do Espírito Santo, enche ele da tua presença, usa a vida dele. É a nova geração. E nós temos que continuar pregando o reino de Deus. Agora, quantos homens estão aqui que às vezes acham que é tão pequenino? Às vezes acham que é tão, assim, não tem jeito. Não tem jeito para ir. Não tem jeito para fazer. Às vezes se achamos tímidos. E até nos escondemos quando surge um compromisso. E então é o que eu quero falar de alguns homens aqui. Porque Jesus chamou aqueles homens. Olha o que o texto diz. Jesus estava andando na beira do mar. Perdão. E ele viu aqueles homens, Simão Pedro pescando na empresa do pai. Jesus chama ele, chama André, seu irmão, e eles deixam tudo e vai seguir o mestre. E ele começa a seguir Jesus. Jesus passa mais adiante e vê Tiago, e vê também João, e ele diz: ei, segue-me. E a partir de hoje vocês serão pescadores de homem. Pescar homem dá trabalho, gente. É por isso que a maioria da igreja são mulheres, porque homem dá trabalho. Às vezes é difícil, mas quando o homem se converte, toda a sua casa vem após ele, caminha com ele para a casa do Senhor. Então eu quero falar de alguns homens aqui. Eu trouxe algumas características de 4 pessoas só aqui, para nós entrar lá no texto específico do congresso. Então eu começo a falar de André. Qual era o perfil de André? Por isso que eu li sobre a palavra perfil, pastor Kleber. Pastor Kleber, por isso que eu falei sobre perfil. Se você olha para o seu irmão do seu lado, se você olha para a pessoa do seu lado, você vê um perfil dele, não vê um perfil? Às vezes nós temos, olhando para alguma pessoa, ela tem um perfil de mais ser sisudo, né? Outro de ser mais engraçado, ou de ser mais sério. Eu vi o secretário aqui, ele é sorridente, né, pastor? Ele é sorridente, introvertido, ele é, assim, alegre, transmite isso. Ele é o perfil dele, glória a Deus. Perfil dele, mas tem outros que tem um perfil mais contido, mais sério. Eu me lembro que eu estava lá em Alagoas e pegamos Uber, fizemos tudo de Uber. Então, a maioria das pessoas que nós pegamos Uber, falamos de Jesus, pregávamos. Alguns eram convertidos também, mas alguns eram tão sérios que não olhavam para nós, nem davam um bom dia, nem boa noite, sério, só recebia e nós descia e ia embora. Era o jeito dele. Mas como que era André? Talvez você vai se identificar com André. E nós vamos orar nessa noite. Haverá um avivamento em nosso meio. Haverá derramar do Espírito Santo em nosso meio. Unção do Espírito Santo em nosso meio. Aleluia. Eu quero te dar um dado aqui rapidinho. Eu me lembro, não me recordo do ano, pastor, mas eu, pastor João, fazemos tanto culto no lar, e outra equipe de pessoas fazendo culto no lar. E eu me lembro que teve um ano que batizamos 83 pessoas, só nenhum batismo, lá em meados dos anos 90. Ganhando alma no lar, pregando evangelho no lar. Então como que era André? Sabe a primeira característica de André aqui? É que ele era organizador. Ele era organizador. O segundo perfil de André é que ele era uma pessoa que gostava de planejar as coisas. Ele planejava tudo, pastor do céu. Olha que coisa linda. Então Jesus não escolheu qualquer pessoa. Jesus não escolheu qualquer um. Não pegou assim, passou a mão e pegou. Jesus observou. Jesus analisou. Ele chamou um homem que era organizador. Ele precisava de alguém no ministério que lhe ajudasse a organizar as coisas ministeriais. Então ele chama André, que era um homem que tinha arte de planejar. André também, ele era metódico. Tudo que ele fazia, ele criava métodos. Eu tinha uma pessoa na igreja, ele dá aula ali na faculdade de Anchieta, ali que vai para Jundiaí. E ele disse assim para mim assim: pastor, tudo que o senhor precisar aí, se precisar criar um método para fazer qualquer coisa, pode contar comigo, porque eu sou especialista em criar método. Eu sou mestre em criar métodos. E André já criava isso. André já era metódico. Ele já era especialista em criar método. Aleluia. André também, ele era previsível. Meu Deus do céu. É por isso que um pastor, qualquer pastor, pastor André, pastor Kleber, pastor Paulinho,
Eu tenho certeza que o pastor quer precisa de uma pessoa como o André também, né? Eu também preciso, né, pastor? Eu também preciso, os pastores aqui também precisam. Alguém que é previsível, que vê as coisas. André também era um homem tão especial, que ele tinha certeza das coisas que ele ia fazer, dava certo. André não dava, ele evitava cometer erros. André, quando ia fazer algo, ele tinha certeza em si mesmo que ia dar certo. Aleluia. Quantos André tem aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Quantos homens se compara a André aqui? Diga glória a Deus. Pega essas características de André e aplica na sua vida. Recebe aí no teu coração. Diga glória a Deus. André também era uma pessoa que era compreensível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Compreensível. Ele tinha compreensão das coisas. Olha quem Jesus escolheu. Ele vê lá, está passando. Jesus já estava começando o ministério. Ele olha para André. E como Jesus é Deus, onipotente, onisciente, todo poderoso, Criador do céu e da terra. Todo o poder é dele. Sabe tudo, conhece tudo. Quando Jesus olha para você, ele vê lá no profundo. Ele te conhece no íntimo. Quando ele olhou para André e disse: esse é meu, vem comigo, eu tenho algo especial. Eu tenho algo especial para você. Vamos falar do segundo homem. O homem deu aqui, meu Deus, não posso. Bicho, não vai dar tempo. Vai ter que me perdoar. Vamos falar sobre Simão Pedro. Qual era o perfil de Pedro? Dá uma olhadinha séria pro teu irmão. Hein, Robson? Ai. É, meu irmão, é desse jeito, tem que olhar mesmo. Né, pastor? Ah, meu Deus do céu. Vamos descobrir um pouco sobre Pedro. Talvez você vai ficar surpreso. Sabe a primeira característica do perfil de Pedro? Meu Deus do céu. Pedro era impulsivo. Pedro era impulsivo, gente. Meu Deus do céu. Talvez nós somos assim. Talvez você vai se identificar e vai dizer: meu Deus, está falando comigo. Eu sou esse tipo desse Pedro aí, Senhor. Olha só, Pedro era impossível. Sabe como que era outra característica de Pedro? Outro perfil de Pedro? Ele tinha um sentimento forte. Ele tinha outro sentimento forte. É, meu irmão, eu vi o baixista cantar aqui. Eu também toco baixo. Nunca vi um baixista tocar estático. Baixista dança, né? Ele gesticula com a cabeça. Não é assim? Pedro tinha um sentimento forte. Olhando para algumas pessoas aqui, meu pai nordestino, cabra bravo. Meu pai não era de falar conosco com os filhos, não. Ele só olhava, você já começava a chorar. Eu sabia que a piaba, como fala o nordestino, não ia ficar para depois, não. Meu pai tinha uma técnica ele puxava, eu estou com o cinto aqui, ele puxava o cinto aqui e já dobrava na mão. Eu falei: ixi, Senhor, toma conta, Jesus, agora. Sentimento forte. Outra característica, ele também tinha decisão súbita. Quantos de nós já tomamos decisões assim? Quantos de nós já tomamos decisão súbita assim? Ou melhor dizendo, ele tinha uma ação rápida. É interessante que quando eu olho para isso, eu fico pensando: meu Deus, Jesus ele precisava de alguém como Pedro mesmo. Olha Pedro, foram prender Jesus lá no Getsemane. O soldado não foi lá tocar em Jesus. Pedro já pega a espada e nó direitinho, certinho na orelha do soldado, que estava sendo preparado para ser sacerdote. Hein? Imediatamente, ação rápida. Ei, irmãos, ei, homem, há momento que você tem que ser rápido. Há momento que você tem que ter uma ação rápida. Se você quer salvar amigos, salvar filhos, salvar seus parentes, às vezes você tem que agir rápido. Não há demora, tem que agir rápido. Outra característica, Pedro era ativador. Eu olho para o meu neto João Lucas. Meu neto João Lucas, acho que ele é ligado em 440 volts, ele não para. Meu neto é assim, eu busco ele na escola, aí chega na escola, ele troca de roupa: vovô, vamos jogar bola. Vamos jogar bola, vovô.
Aí eu brinco um pouquinho de bola, já estou cansado. Vovô, vamos lutar um pouquinho. Quer lutar comigo um pouquinho? Não, filho, vovô não vai lutar não. Não, eu já começo a chorar. Vovô, vamos brincar de esconde-esconde. Vovô, vamos fazer isso. Vovô, vamos fazer isso. Quando chega tarde, eu que estou com a língua de fora. E o menino ainda não dormiu ainda. Dou um banho e não dorme. Está entendendo como que é? Pedro é ativador. Na igreja, pastor, já preciso de alguém assim, pastor. Alguém que chega assim e fala: meu pastor, deixa comigo. Deixa comigo que eu faço, meu pastor. Pastor, deixa comigo que eu tomo a frente. Por incrível que pareça, vou te falar algo aqui. Às vezes precisamos de alguém que é impulsivo. Sabe por quê? Às vezes na casa do Senhor tem tanta coisa para fazer. As pessoas olham também e não tomam ação, né, pastor? Fica esperando o pastor fazer. Mas precisamos de um Pedro dentro da igreja. Precisamos de um Simão dentro da igreja. Aleluia. Outra característica é que ele fazia as coisas rápidos. Pedro tinha iniciativa. Foi por isso que Jesus chamou ele. Eu preciso no meu ministério alguém que seja ativo, tem iniciativa. Olha para mim, olha para mim. Imagina agora. Vou dar um abacaxi. Vou dar um abacaxi. A seleção perdeu aí, né? Vocês estão querendo trocar o Dini já. Já estou sabendo que vocês estão fazendo motivo para trocar o técnico da seleção. Mas se você fosse o técnico da seleção hoje, dos jogadores, quem que você escolheria para fazer parte do seu time? Hã? Olha só, quem que você escolheria? Porque cada um de nós que assistimos futebol somos um técnico. De um jeito nosso, mas somos. Quem que você escolheria para jogar no seu time? Quem que você escolheria? Bom, mas vou deixar isso para você pensar a noite inteira, discutir a noite inteira, analisar a noite inteira. Sabe por quê? Porque chega no fim do ano, pastor. Não é assim, pastor? O que tem de irmão querendo entregar o cargo? Pastor, eu não quero ser mais líder jovem. Pastor, eu não quero tocar mais. Pastor, eu não quero mais ser diácono. Pastor, eu vou dar um tempo. Não é assim? Aí o pastor começa a olhar na igreja e fala: quem vai substituir o abençoado lá? Quem quer ficar no lugar daquele abençoado? Não é assim? É assim. Eu estou assim, eu estou desse jeito também. Então Pedro tinha iniciativa. Pedro era prático. Meu Deus. Meu Deus. Os irmãos cantaram um louvor aqui, como que é? Mais que vencedor, mais que vencedor. Pedro, ele era alguém assim. Pedro gostava de vencer desafios. Desafio era com ele mesmo. Desse um desafio para Pedro, ele estava lá dentro. Por isso que nesta noite haverá avivamento aqui nesse lugar. Deus vai nos avivar nesta noite. Deus vai avivar a igreja. Deus vai avivar você, homens. Você vai chegar em casa e vai falar assim: eu sou um novo homem. Eu recebi algo novo da parte de Deus. Revelação nova. Aleluia. Pedro gostava de vencer desafios. Aliás, a palavra vencedores, guarda isso. Vencedores é a junção de duas palavras: vencer, dores. Vencer, dores. Então só se torna vencedor aquelas pessoas que aprendem a vencer as dores da vida, que aprendem a vencer as dificuldades, que não desiste na primeira tentativa, que não fica chorando. Ele tem que enfrentar desafios. Seja um Pedro uma vez na vida. Quando o desafio vir, em frente, vai em frente. Por isso que quando Jesus estava andando lá no mar lá, Pedro olhou, reconheceu que é Jesus. Jesus, manda eu ir ter contigo. Vem. E ele foi, logo desceu e foi. Ele foi. Fala para o seu irmão: você vai. Fala para esse homem aí: você vai. Amém? Fala: eu vou. Quando eu falo você vai, você responde: eu vou. Você vai. De novo, você vai. Eu vou em nome de Jesus. Pedro tinha outra característica, pastor. Outro perfil de Pedro, pastor Paulinho, que isso é incrível. Pedro, ele era autossuficiente. Pedro era autossuficiente. Sabia disso? Pedro também, ele gostava de fazer as coisas acontecer. Ele era motivador, meu Deus. Motivador. Jesus diz assim: aquele que for até o fim, esse será salvo. Te motiva a chegar até o fim. Deixa Pedro para lá, porque isso não vai dar tempo para me pregar tudo. O irmãozinho lá vai me tirar daqui, vai arrancar o microfone, não vai me
convidar mais. Vamos falar um pouquinho de Tiago. Como que era Tiago, filho de Zebedeu? Eu escolhi só 4 aqui para nós entrar lá no assunto lá. Olha, pastor, não teve como, pastor, eu tive que viajar no texto sagrado, fiquei uma semana estudando. Se falar de homens escolhidos aqui, é ler desde Gênesis até Apocalipse, não dá. Vou ficar aqui nos discípulos de Jesus. Vamos falar um pouquinho de Tiago. Qual era o perfil de Tiago? Idealizador. Tiago, ele era um idealizador. Tiago também, sabe como que ele era? O perfil de Tiago, Jonas, ele era um pensador. Meu Deus, ele era um pensador, não é assim? Tiago era um pensador. Outro perfil de Tiago é que ele era criativo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu tenho certeza que nessa noite tem aqui os Andrés, tem o Simão Pedro, e agora também está tendo os Tiagos aqui. Ele também era muito intuitivo. Que coisa linda que eu observo em Tiago. Ele também era equilibrado. Hoje vivemos num mundo de pessoas desequilibradas, né, pastor? Não é assim? Tem muitos homens desequilibrados. Olha o jovem, como é que é o nome do secretário lá, filho? O nome do secretário? Will? Will? Não é o Will Smith não, né? Will? O William. Olha, filho, Tiago, ele era equilibrado, meu filho. Outra característica de Tiago, do perfil, é que ele era flexível. Então Jesus não chamou qualquer um. Ele observou o nosso pai na fé. Ele olhou para nós e viu que nós tínhamos iniciativa para ir. A obra estava começando. Ele tinha outras pessoas que não iam. Lembra disso, pastor? Ele tinha outras pessoas que não iam. Antes de nós chegar, ele tinha pessoa lá, mas não ia. Quando nós chegamos, se convertemos, começamos a ir, os outros ficaram dodói. Porque o pastor começou a incumbir nós dos compromissos. Não lembra disso? Nós fomos para hospitais. Nós fomos para as favelas. Fomos para o hospital Jundiaí. Ih, meu Deus do céu, para tudo quanto é lugar. Nós não tínhamos medo de nada. Nem quando alguém ameaçava. Nem quando fomos ameaçados na favela. Lembra na Vila União? Fomos pregar lá, a dona da casa disse: o cara está armado, vai vir daqui a pouco. Eu falei: eita Deus, Jesus, toma conta. E nós oramos e falamos: Senhor, não queremos ver o rosto desse homem não. Até hoje não vimos o rosto do homem, nem sabemos como que é. Jesus tirou do nosso caminho. Então nós fomos. Olha só que coisa linda. Vamos deixar um pouquinho de Tiago para lá. Vamos falar de João. Vamos falar um pouquinho de João. Qual era o perfil de João? Oh meu Deus, isso aqui pega. Vem comigo. Isso aqui pega. O perfil de João é que ele era comunicador. Sabe qual é a maior dificuldade nossa? Quando temos dificuldade de comunicar, é que não falamos também da graça de Deus. Às vezes a oportunidade passa. Às vezes deixamos de ganhar um amigo por causa da oportunidade que ela passou. A palavra é envergonhar. Eu estava estudando, fui convidado para pregar na igreja de Perus. E o texto foi: eu não me envergonho do Evangelho. E eu fiquei pesquisando na Bíblia, estudando muito tempo. Senhor, me dá um texto que eu descobri que envergonhar na Bíblia significa atrasar a obra que Deus tem para fazer na vida daquela pessoa. Quando nós não comunicamos Jesus, não falamos de Jesus, nós atrasamos a obra de Deus na vida dele. Ele poderia ser salvo e de repente tem a notícia: fulano morreu, fulano teve um acidente de carro e morreu. Meu Deus, a consciência pesa. Então João, ele era comunicador, gostava de falar, gostava de se comunicar. Eita, ele também era sensível. Pastora Teresa, João era sensível. Seu marido é sensível? Quantos homens aqui são sensíveis? Fala não. Quantos homens? Você é sensível, Robson? Sensível? Eu fui numa reunião com o diácono na igreja, e estava com problema lá, a diaconisa, a líder de diaconato reuniu todas elas em um problema sério, e fui lá para resolver o problema, e fiquei pensando: como que eu vou resolver isso aqui? Se eu falo tal coisa, fulano pode ir. Se eu falo isso, se eu falo aquilo. Aí eu comecei a minha fala dizendo assim: irmãos, saudei todos eles, vamos começar aqui. Eu quero dizer algo para vocês. Eu conheço cada um de vocês.
Comecei assim: eu conheço cada um das irmãs aqui e dos irmãos aqui. Para você saber que eu conheço, eu vou falar das características de cada um de vocês. E eu comecei falando: minha irmã fulano de tal, ela é sensível. Ela é como uma casca de ovo. E é assim mesmo. A irmã tão sensível, misericórdia. Faz parte do diaconato, está lá e trabalha. Mas, meu Deus, falou qualquer coisa, pronto. E eu fui falando: fulano de tal é assim. Esse meu irmão é desse jeito. E, irmão, acalmou o clima. Temperou, acalmou. Houve bonança. Aí eu consegui falar tudo o que eu queria. João era muito sensível. Era um comunicador, mas era sensível. Vamos descobrir mais sobre ele? João, ele era uma pessoa também que tinha um bom relacionamento. Se relacionava bem com as pessoas. Jesus precisava de um homem assim. Bom, vamos continuar lendo aqui. João também, ele era confiável. Sabe que o homem já é desconfiado, é verdade ou não é? Nós homens não somos desconfiados? Somos assim. Nós somos desconfiáveis. Desconfiamos das coisas, dos homens também, das pessoas. Mas João era um homem que Jesus poderia contar com ele na sua equipe de discípulos. E então tinha outro perfil de João. Que isso aqui é sério. Eu tive uma pessoa que era obreira lá, e ela tinha esse perfil de João aqui, e me trouxe muito problema, porque o perfil dela era exacerbado. E olha só o que eu vou falar. João, pastor, João Batista, não é esse João aqui, João Batista. Esse João, discípulo de Jesus, o perfil dele era manipulador. Que coisa séria, né? Aí eu fico pensando, como que Jesus escolhe um homem que tem esse perfil de ser manipulador e coloca dentro da sua equipe ministerial? Forte, não é isso? Há momentos que precisamos ser assim. Persuasivo, tem autoridade. E João, ele era manipulador. Eu tinha uma pessoa assim. Essa pessoa que eu tinha, quando ia fazer reunião, para querer descobrir qual era o propósito da reunião, ela usava outras pessoas, pastor Paulinho. Ela começava a influenciar outras pessoas, para perguntar para mim, para tentar me descobrir as coisas que eu já tinha na minha pauta. Que coisa séria, né, pastor? Olha isso. E João tinha esse problema, esse perfil. Sabe outro perfil de João? Ele precisava ser aceito. Que coisa séria. Ele precisava ser aceito. Tem pessoas que ele é tão sensível que ela precisa ser vista. Às vezes ela precisa estar no lugar mais alto. Meu Deus do céu. Se não coloca para fazer, para cantar, para administrar. Senhor. Olha João, pode prestar atenção, que dos discípulos de Jesus, quem é que estava mais encostado em Jesus? João. Não era João? João ficava bem perto do peito de Jesus, porque ele precisava ser aceito. Homens de Deus, quem sabe nós temos esse perfil de João. Quem sabe você precisa ser aceito. Você se acha que não é aceito. Você talvez acha que não é bem-vindo. Talvez você se acha que não é visto pelo seu pastor. Pelo contrário, você é visto pelo seu pastor e é visto por Jesus Cristo também. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplaude Jesus mesmo, dá glória a Deus. Outro perfil de João é que João gostava de ser reconhecido. Gostava de ser reconhecido. Que sério isso, né, amados? E aqui, queridos, eu já vou para o segundo ponto aqui. Porque Jesus, quando está aqui reunido com eles, olha para mim, quando ele está reunido com eles aqui, Jesus, na ceia aqui, acontece algo muito especial que nós vamos perceber depois. Jesus, quando está com eles aqui, era ceia. Jesus estava dando as últimas instruções. Estava chegando o momento de partir. E Jesus começa a reunir eles para instruí-los pela última vez. Olha isso. Então, no capítulo 13, do versículo 18, capítulo 13, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos ali, depois da ceia, na ceia. É interessante. Olha que acontece, que coisa interessante. No 14, Jesus começa a consolar o coração deles,
não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e se vou preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejai vós também. Aleluia. Mas no capítulo 15, que é o texto que foi me passado aí, Jesus começa a falar com eles de uma forma mais especial, mostrando para eles o quanto era importante, o quanto o trabalho que Jesus teve com eles foi válido. E acontece algo muito especial aqui. Olha, quem estava ali na ceia? Os discípulos, estava Judas. Presta atenção, que às vezes nós não observamos esse texto. Quando Judas sai da ceia para entregar Jesus, o texto fala, quando Judas sai para trair Jesus, Jesus começa a falar com os outros de forma muito especial. Aleluia. E é dessa maneira que Jesus está falando com você aqui de forma muito especial nesta noite. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Jesus Cristo. Homem, você é um escolhido de Jesus. Jesus chama esses homens com esse tipo de perfil que era importante para o ministério de Jesus Cristo. O perfil de Pedro era importante. Sabe por quê? Porque ele teve que encarar o sinédrio, teve que encarar as autoridades lá e não teve medo e enfrentou. E ele disse: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Olha que coisa interessante. André morreu crucificado na cruz de X. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado também. Olha isso, precisava das características daqueles homens. E agora, quando Judas sai, a conversa torna-se especial. Jesus começa a falar assim: olha, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim que não dá fruto. Interessante que eu já vou falar com antecedência. Eu estudei todo o capítulo 15, analisando versículo por versículo, e descobri que a palavra-chave desse capítulo é fruto. Existe 7 vezes a palavra fruto aqui. A palavra-chave é fruto. Meu querido, homem de Deus, homens escolhidos, homens ungidos, homens cheios do Espírito Santo, foram escolhidos para dar frutos. Fomos escolhidos para dar frutos. Aleluia. Jesus disse assim: não foi vocês que me... Jesus disse: eu vos escolhi vocês. A palavra escolher significa selecionar, gente. A palavra escolher do grego significa trazer para fora. Trazer para fora. A palavra escolher também significa escolher para si mesmo. Presta atenção que nós somos assim. A irmã vai para a feira, o que ela faz ali? Nas laranjas, ela não pega qualquer laranja, mesmo sendo tudo igualzinha. Ela pega, aperta um pouquinho com a mão e coloca ali. Tem milhares da mesma forma. Ela pega ali as bananas que são... tudo igualzinho, não dá nem quase para diferenciar, mas escolhe qual lhe agrada. É verdade ou não é? Sim ou não? Vai lá comprar peixe, o peixe tudo igual. Tudo igual. Mas dá isso aqui, esse aqui, eu quero esse aqui está melhor. Tudo nós escolhemos. E Jesus também escolheu os seus. Que obra extraordinária Jesus fez com aqueles homens que Ele escolheram. Que obra extraordinária você vai fazer na sua igreja, junto com o seu pastor, porque você é um escolhido também de Deus. Jesus apontou você, Ele escolheu você, Ele viu algo especial, muito especial dentro de você, e você é útil, muito útil para o reino de Deus. Aleluia. Jesus disse assim: eu escolhi vocês, eu selecionei vocês. Presta atenção que a palavra selecionar, eu selecionei. Ele viu o pastor Kleber, olhou assim, falou: nossa. Ele olhou para o pastor João e falou: você sabe como o pastor João se converteu? O pastor João, quando eu conheci, começou a namorar com a minha cunhada lá, garotão. Não era bonito assim, fortinho, barrigudinho, não, meu irmão. Jesus amado, uma cinta, né, pastor? Nossa cinta era tinha mais estrutura do que nós, né? Tudo magrinho, fininho. Ele gostava de tocar as músicas do Roberto Carlos. Arranhava ali na guitarra, violão ali. Sabe qual era a música que ele cantava? Eu cheguei em frente ao portão lá, até hoje eu lembro disso, ele tocando ali. Aí eu falei assim: pastor, eu conheci um jovem, ele vai ser o músico na nossa igreja. Apresentamos para o pastor. Entrou lá,
só saiu para fazer a obra do Pai, só saiu para pastorear. Olha, gente, que coisa tremenda, hein? Que coisa especial. Ganhamos festival de louvor junto, tocando junto no mesmo grupo de louvor, eu no baixo, ele na guitarra, e ganhamos o festival de música. Olha quanta coisa Jesus fez. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para nós, e não estou falando nem dos defeitos deles, deixa para lá, estou falando dos perfis, das qualidades. Deixa os teus defeitos para lá. Jesus está interessado na tua qualidade. A tua qualidade é que interessa para a multiplicação da obra do Senhor, para enchermos o aprisco do Senhor. Amém, queridos? E eu quero adiantar que isso não vai dar. Então Jesus disse assim: eu escolhi vocês para mim. Você é de Jesus. Jesus escolheu você, filho. Você sabe que você está proibido até de desistir, porque você já foi escolhido. Não podemos nem pensar em desistir. Não somos de nós mesmos. Então eu vou adiantar aqui, meu Deus do céu. Sabe quando Jesus disse assim: eu vos designei? A palavra designar, tanto que a palavra escolher significa pregar para fora. Você tira a laranja ali do meio de tantas, tira para fora. Jesus disse assim: eu estou tirando vocês. Estou tirando vocês, trazendo vocês para mim. Vou colocar vocês no lugar melhor. Então a palavra designar significa colocar em seu próprio nome. Vocês vão entender, porque o versículo 15, 16 fala isso. A palavra designar significa colocar em seu próprio nome, pela sua própria ordem. Olha que coisa linda, gente. Também a palavra designar significa ordenar, colocar alguém em uma posição. Meu Deus do céu. Também significa fazer de alguém alguma coisa. O que o Senhor disse de Abraão? Eu vos farei pai de multidões. Não foi isso? Não foi isso? Também significa colocar alguém em uma posição de privilégio ou ministério. Meu Deus do céu. Por isso vou te falar, homem, honra o lugar que você está hoje. Honra a posição que o teu pastor te colocou. William, honra a posição que você está aqui hoje. Cadê o músico aqui, o rapaz aqui estava cantando? Honre a posição que você está aqui hoje. A própria Bíblia diz que Deus, aquele que honra o Senhor, também será honrado por Ele. Honra a posição que você está, homem de Deus. Honre o chamado que Deus te deu. Foi Jesus que te tirou lá do mundo e te colocou aqui na presença dEle. Foi Ele que te escolheu do jeito que você é, não para continuar do jeito que é. Ele transforma a nossa vida. Ele nos transforma. E estou indo para os finais aqui para nós orar. Quanto? Estou no tempo certinho, filho. Ele falou até 8h10. É 8h09. 1 minuto eu termino. Quando ele diz assim: vão. Eita. Vão. Essa palavra aqui no grego, escuta isso. Essa palavra no grego significa uma ação repetida e continuada. Essa palavra representa a ação realizada pelo sujeito que é eu e você. Quando Jesus disse assim para eles: vão, quer dizer, façam. Outra palavra, contextualizando: continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo. Faça a mesma coisa. Pregue, ganhe, ore, expulse o demônio, cura os enfermos. Pregue, ganhe, vai até o mundo. Vai. Não para. É uma ação continuada. Aleluia. Ah, Pai. E aqui eu termino a minha fala para orar, dizendo o que está escrito aqui em João 15:16. Pode colocar o versículo lá, 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos enviei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, está vendo essa palavra aqui? A fim de que tudo quanto pedires em meu nome, prestou atenção na palavra. É isso que eu queria trazer para vocês aqui, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Quando Jesus disse: eu vos designei, Ele está dizendo assim: eu estou colocando vocês numa autoridade de privilégio, para vocês usar também o meu nome. Vocês vão fazer em meu nome. Prestou atenção? Hoje, usar o nome de uma pessoa, você pode ser processado. É verdade ou não é? Tem que saber como é que usa o nome do pastor. Não coloca o nome do seu pastor na rede social de qualquer jeito, não.
pode dar um problema sério, é verdade ou não é? Dá um problema gravíssimo, sim ou não? Eu vi um pastor esses dias criticando, falando uma bobagem de uma cantora aí. Falei para minha esposa, vai ser processado. Vai ser processado, falou que não devia. Hoje é assim. Aí Jesus disse assim, ó, eu vos escolhi, eu estou trazendo vocês para mim, eu estou dando autoridade para vocês em meu nome. Eu escolhi vocês em meu nome. Em meu nome, vocês vão em meu nome. Vão e deem fruto em meu nome, e o vosso fruto permaneça. Irmão, isso aqui é demais. Em meu nome, é que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Quer dizer, quando nós vamos, honramos o nome de Jesus, a resposta da oração, ela é certa. Aleluia. É resposta certa. Resposta imediata, pastor. Se fazemos o trabalho do Senhor, né, pastor? Se cada homem aqui fazer o trabalho do Senhor com seriedade, lealdade, honestidade. Esses homens aqui, Pedro, ele foi até a morte, negou Jesus a princípio, depois ele entendeu o seu chamado, que com esse homem aqui eu vou dar minha vida, e morreu, e deu a vida mesmo. Foi leal. Se você for leal até o fim ao nome de Jesus, a igreja a qual te ganhou para Jesus Cristo, o pastor que te falou de Jesus, honre o seu pastor, honre o seu ministério, honre Jesus, honre quem te ganhou para Jesus. Amém? Aí quando você for orar, quando nós formos orar, o Pai está pronto para dar a resposta. Vamos ficar de pé, vamos dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus? Aleluia.